Gravando. Boa tarde, pastor Bima. É sempre um prazer recebê-lo aqui na Academia do Discípulo. Estamos aqui com a expectativa de aprender um pouquinho sobre discipulado dentro da teologia bíblica paulina. E eu acho que não tem pessoa melhor que eu conheça para falar sobre Paulo do que você. Então, por isso que eu te fiz esse convite. Graça e a paz, gente. Tudo bom? Saudade de todos. Bom, eu gostaria de começar perguntando, fazendo uma pergunta bem interessante. E eu queria saber o que você pensa. Quem é esse Paulo? O Paulo da fala, sede meus imitadores. Porque a gente está falando que o discípulo é justamente esse que é acompanhado por alguém e que o discipulado não é só uma transmissão de informações, mas é você caminhar junto, né? E aí, Paulo vem com essa fala enigmática, que, ao meu ponto de vista, às vezes é mal interpretada. E aí eu queria saber o seu ponto de vista. Quem é esse Paulo que está falando, sede meus imitadores? Maravilha. Como a gente estava conversando, quando Jesus ele está com os discípulos, ele demora, intermédio, meados aí de 1 ano para chamar de apóstolos, né? Mafetes, que é discípulos, apostelos, que é a quem é enviado. Jesus demora esse tempo e, na verdade, Jesus depois, no final dos 3 anos e meio, em João 20, ele vai enfatizar mesmo, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, né? João 20, 21. E ele está dizendo ali apostelos. Por que eu estou dizendo dessa forma e fazendo essa introdução? Porque o apóstolo Paulo ele segue esse raciocínio. Quando ele diz sejais meus imitadores, não é um tipo de altivez ou soberba, porque eu sou melhor, porque eu sei fazer, pelo contrário. Existe mais de 7 dizeres que o apóstolo Paulo fala. Primeiro ele vai dizer em 1 Tessalonicenses 1,6, tornastes imitadores nosso e do Senhor. 1 Tessalonicenses 2, versículo 14, tornastes imitadores das igrejas de Deus. 2 Tessalonicenses 3, deveis imitar-nos, porque imitando-nos, você não vai ficar de uma forma sem ordem, ele vai dizer. Só que enfatizado, porque ele diz: imita-me, sejais meus imitadores. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz dessa forma: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quando o apóstolo Paulo se converte, ali em Damasco, que ficava a 400 quilômetros de Jerusalém, ele estava à companhia de 2 pessoas, tudo indica do Império Romano, e ele chegando, ele vê uma luz à vista, uma luz muito forte, e deixa ele cego por 3 dias, e Deus, o próprio Cristo, aciona ali Ananias e vai de encontro a ele, e com medo, né? E depois o apóstolo Paulo vai para a Arábia, fica 3 anos também com Barnabé, que é o discipulador que acompanha Paulo. E para mim, em prática, ah, Jesus cegou Paulo mostrando dessa forma: olha, estou te cegando para o legalismo. E quando o apóstolo Paulo torna a ver e diz que as escamas, no final do capítulo 9, versículo 29 e 30, se não me engano, vai dizer que as escamas caem dos olhos dele. É como se todas as mentiras caíssem. E quando o apóstolo Paulo torna a ver, ele só enxerga a graça de Deus. E quando ele diz que tornar ser meus imitadores, ele não está dizendo de forma externa, o estereótipo. Pelo contrário, ele está dizendo: olha, sejais meus imitadores na essência, naquilo e no prisma e na lente que eu tenho agora. Tornais meus imitadores, porque Cristo é o meu espelho, Cristo é aonde eu contemplo, Cristo é aonde eu vejo, é Cristo que eu só permaneço os meus olhos, é nele. Os meus olhos não estão mais cegos, não está mais na lei, não está mais na organização da igreja,
não está mais nos papiros, meus olhos estão em Cristo Jesus. Então, sejais meus imitadores, para onde eu olho, para onde eu vejo, aonde está o meu coração. Então, aí já cai aquela mentira de que o apóstolo Paulo estava dizendo de performance. Sejais meus imitadores, de tanto que eu leio, de tanto que eu sei aramaico, grego, hebraico, ele sabia as três línguas mães, né? Olha, você estava Ele falando não. sobre isso. Ai, desculpa, te interrompi. Não, imagina, pode falar. Não, eu tô achando isso extraordinário, porque se você pensar, a pergunta foi assim, né? Quem é o Paulo que está afirmando isso nesse momento, né? Quem é ele? Em que momento da vida ele está? Talvez para Paulo fizesse mais sentido essa frase do que para qualquer outra pessoa, visto que antes desse encontro com a graça, ele era fariseu. E uma das posturas desses religiosos era justamente se colocar como um parâmetro de perfeição a ser observado, né? Tanto é que a crítica de Cristo contra esses religiosos era justamente isso. Vocês tentam impor aí através desse comportamento exterior uma falsa santidade, sendo que por dentro está tudo corrompido. Então, era justamente o retrato da hipocrisia. Então, olha só, para Paulo, devia fazer muito sentido agora, e o peso que tinha para ele afirmar isso, ser de meus imitadores agora como eu sou de Cristo, no sentido de que agora a minha confiança não está mais nos meus atos, mas na graça que me foi revelada. Antes disso, minha confiança estava na lei, na obediência à lei, e aí eu poderia dizer ser de meus imitadores como eu obedeço à lei. Porém, após o encontro com Cristo, ele disse ser de meus imitadores como eu também sou de Cristo, no sentido de que a minha confiança está nele. Cara, isso para mim foi extraordinário, essa reflexão. Agora, a próxima pergunta, para a gente ir para o ponto, tá muito legal o nosso bate-papo. A segunda pergunta é: a gente está aprendendo que o discipulado ele tem duas dimensões. Ele pode ter uma dimensão individual e uma dimensão coletiva, e ambas são importantes. Eu acredito que faz parte da formação espiritual de uma pessoa passar por um acompanhamento individual, bem como estar inserido numa comunidade, numa vida coletiva, o que vai colaborar para essa formação espiritual. E aí eu queria que você me falasse dessa relação, falando de Paulo aqui, da relação Paulo e Timóteo, como essa referência de discipulado individual. É, a tradição diz que Timóteo tinha aproximadamente 15 anos de idade, 12 anos, 13 anos para cima, né? No judaísmo é adulto. Apóstolo Paulo, quando ele ia cuidar de alguém, ele não queria fazer um Paulo Júnior ou um Paulinho. Pelo contrário, ele discipulava potencializando as dádivas, os dons que Deus derramou naquela pessoa. Isso é importante dizer porque o discipulador, diante do prisma de quem está discipulando, ele sempre vai potencializar o que está na outra pessoa. Então, ele não anula os dons, os talentos que Deus derramou sobre aquela pessoa. Pelo contrário, ele potencializa, até porque se ele anular e transformar em um Paulinho Júnior, ele vai ter dois Paulos, ele está perdendo, a igreja vai ser uniforme, não multiforme. E ele mesmo diz, a carta, as epístolas, que a graça é multiforme, em Efésios também ele diz, a graça multiforme, e ao ponto de que, em Coríntios também ele diz a graça multiforme, ao ponto de que ele precisa potencializar aquilo em Timóteo, porque aquilo que está em Timóteo não está em Paulo. E aí Timóteo soma aquilo que não está em Paulo e Paulo soma aquilo que está em Timóteo. E por isso que em Timóteo, 1 Timóteo, ele vai dizer sobre a igreja e o contexto e a estrutura da igreja. Não estrutura de parede, mas na essência. Porque, Timóteo, eu preciso muito de você. No sentido de, eu acredito muito nos dons que Deus derramou em você. Então, o discipulador não necessariamente é o dono da outra pessoa. Pelo contrário, geralmente quem discipula geralmente é mais ensinado do que ensina.
Porque a verdade das contas, aquela pessoa que está sendo ensinada também tem um dom para abençoar aquela pessoa. Por isso que próprio Jesus diz que obras maiores farão em meu nome. Jesus também dando esse poderio, ó, eu ensinei vocês, vocês também irão ensinar. E o ensino não está estruturado ou preso somente aquilo que a Gabi faz. Não, a Gabi ensina a todos da Academia do Discípulo, mas todos os alunos têm dons que a Gabi não tem e vai acabar dando suporte para a Gabi também alcançar outros Uhum. povos, porque o jeito, a maneira, a igreja ela vai sustentando e avançando ah, de uma forma, se vocês estão me entendendo, de Timóteo, em relação de Timóteo e Paulo, por conta de avançar no sentido de um dom vai edificando o outro dom. Dom não é fim, dom não é início, dom é meio de edificação. Por isso que o apóstolo Paulo deixou ele em Éfeso, no mesmo lugar que João também estava em Éfeso, não sei se vocês recordam, tudo está linkado, porque Jesus também diz: cuide da sua mãe. Que mãe é essa? Não era Salomé, era Maria. Jesus estava dizendo para João cuidar de Maria em Éfeso. A mesma coisa é o apóstolo Paulo: ó, eu amo muito Éfeso, porque ele amava muito também a província da Ásia Menor. Então, cuide desses meus também, dessa forma. Essa relação, então, de Timóteo, de Paulo, de discípulo e discipulador, não é a relação de funcionário e patrão, mas de irmãos em Cristo Jesus. E Será que a é gente dessa forma. consegue, será que a gente consegue lembrar alguma referência, uma fala direta de Paulo para Timóteo que possa demonstrar isso, como Paulo, que conselho que Paulo deu para Timóteo, que deixa bem explícita essa preocupação que Paulo tinha em impulsionar Timóteo e qual foi a ferramenta que ele deu a Timóteo para que Timóteo alcançasse esse êxito, né, de desenvolvimento dos seus próprios dons. Qual você acha que é o meio? Como Paulo aconselhou Timóteo para chegar neste fim, nesse êxito ministerial, por assim dizer? É, tô, tô pegando aqui minhas anotações. Tem uma parte, todas as vezes que Paulo vai falar com Timóteo, ele fala, meu verdadeiro filho na fé, a misericórdia de Deus é contigo, ele também diz. E Paulo chama Timóteo de meu verdadeiro filho, mostrando um vínculo assim profundo, paternal. Então Paulo ele tinha essa identidade de ser um pai para Timóteo. Né? Eu estou procurando, eu acredito que 1 Timóteo 1, versículo 2, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, ó. 1, versículo 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Só essa primeira parte A, ô Gabi, igreja que está ouvindo aí. Meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz. Se você vê que o carinho a Timóteo, ele era muito, muito perto. A tradição, porque assim, como a carta é mais pastoral, Gabi, então você não vai ver algo mais intimista, tá? Porque a Uhum. carta a Timóteo abrange muito mais que Timóteo, entendeu? É isso que é muito legal. É como se, eu só vou usar algo que eu penso, tá? É algo meu pensamento, não está escrito em nenhum lugar. Imagina nós sentado à mesa e nós no celular. Eu não vou conseguir aproveitar nada da mesa com vocês. Uhum. É a mesma coisa de lá. Quando Paulo estava com Timóteo, com outros, Epafrodito e tantos outros que ele tinha apreço, Paulo não escrevia carta. Paulo comungava. Então, Paulo só escrevia carta quando precisava exortar ou direcionar alguém. Então, as cartas não são sentido somente
com apreço. Paulo ele usava mais apreço na vida, né? Vida na vida mesmo. Eu acredito que também possa colocar em prática discipulado, é vida na vida. Vida na vida, exatamente. Às vezes não vai ter alguma coisa escrita, que nem a gente tem uma amizade. Uhum. Nós, eu, você, o Michel, a Carol. E pelo Instagram ninguém vai saber que a gente tem uma amizade tão próxima. Tão Porque a próximo, é gente não verdade. escreve. A gente A não gente escreve. comunga, é verdade. Bom, vamos para a última pergunta. Agora, no âmbito do discipulado coletivo, né, nós temos aí o maior doutrinador de cartas pastorais, que é o apóstolo Paulo. E aí o conteúdo é majoritariamente É muita coisa. prevalecente, é muita coisa que ele tem para oferecer para nos discipular quanto indivíduos e igreja. Então, Paulo foi esse grande pastor do Novo Testamento, né? Esse cara apto, capacitado, com uma visão. Paulo era muito líder, né? Paulo tinha uma visão, era um visionário, apóstolo. Ele ia, ele sabia muito bem coordenar tudo, então ele estava ali com uma visão de águia mesmo, e foi uma pessoa assim apta e escolhida por Deus para fazer boa parte da doutrina neotestamentária. Então a gente vai aprender muito sobre esse discipulado prático e coletivo olhando para a teologia paulina. Então a minha pergunta, sendo mais direta, é: agora no âmbito do discipulado coletivo, como que Paulo conduz e instrui a igreja, tanto num aspecto de comunidade ali, de convivência diária, deles convivendo uns entre eles, quanto também de impulsionar essa comunidade para cumprir o propósito pelo qual ela foi levantada, que era o de proclamar o evangelho, em outras palavras, como que essa comunidade deveria estar engajada com a missão, né? Me diz É, aí. tem um teólogo escocês, é o Bruce, Friedrich Bruce, ele diz assim, né? Paulo não via discipulado sem missão. Então, toda a igreja, ele via a igreja como uma base missionária, Gabi. Era isso, a ideia de Paulo. Um Então, ele lugar de plantava, treinamento mesmo. exatamente, plantava a igreja, e geralmente na igreja hoje, principalmente na ideia latina, nós líderes envia. Paulo não. Ele se enviava. É interessante, né? Ele se colocava como primeiro para mostrar para a igreja o que era a missão. Nossa, isso é muito Então, forte. primeiro ele discipulava, cuidava do envio, porque mafetés é cuidar do envio, eclesia significa Assembleia dos Chamar, Santos, chamar fora também. a conotação é para fora, mas é Assembleia dos Santos, que é, ou seja, primeiro eu cuido de dentro para ser chamado. Eu só sou chamado para fora se eu sou Assembleia de Santos, entende? Uhum, entendi. É a diferença de missão e missões, né? Uhum, Missão onde ecoa, missões só vive missões se alguém viveu missão um dia. Então, primeiro ele curava, me parece, né? uhum. E depois ele mesmo se enviava para mostrar em ação o exemplo. Então, o apóstolo Paulo tinha essa demanda. Escreveu 70% do Novo Testamento, 13 cartas, apesar que Hebreus, não sei se foi Orígenes, eu não me lembro quem falou que talvez possa ter sido Paulo escrevendo em Hebreus, Mas é mas incerta essa autoria, né? é incerto, porque Jerônimo também disse que foi Lucas, enfim. Uhum. Tem vários pais da igreja que não assinam sobre isso, pelo menos não assina. Mas, verdade das contas, escreveu 13 cartas, sistematizou toda a doutrina da justificação, sistematizou toda a doutrina, até mesmo escatologia, ele participou. Se pega Tessalonicense, ele fala sobre isso. Então, quando ele fala sobre a igreja, e a vida dele foi isso. Ou seja, abre Ah, parênteses, Paulo não mandava ninguém para a missão despreparado teologicamente, né? não mesmo. É É, verdade. a perspectiva era essa. Para quem não era crente, ele pregava Jesus de uma forma
exortativa no sentido de mostrando o evangelho genuíno do formato que a pessoa entendia. Ele sabia Uhum, falar eloquentemente, apesar de alguns exegetas pensar que ele tinha uma pronúncia de fala ruim, não. uhum, Ele sabia, e ele também sabia falar de uma maneira mais acessível, porque ele mesmo fala, eu fiz de grego para ganhar os gregos, falava com uhum, os atenienses de uma forma mais erudita. Então ele tinha esse acesso para ensinar. Agora, quando ele tratava de crente, ele falava: eu vou ir com os meus irmãos para motivá-los. É isso que é interessante, né? Ele não batia muito em crente no sentido de desanimar, já passava uma perseguição danada naquela época do Império Romano. Então ele uhum, motivava, gente, vamos continuar. Precisando de mim, eu tô aqui. Ele ia para as festas, em Romanos vai dizer, em todo o relato, capítulo 15, capítulo 16, se não me engano, ele vai dizer o relato aos aniversários. Não estou dizendo que ele diz aniversário, tá? Mas a tradição, ele ia a alguns aniversários, ele participava de festas de alguns amigos, no sentido de alguns judeus, para ter amizade, para motivá-los. Então, ele era uma pessoa muito acessível. O apóstolo Paulo era acessível. Então, para ele indicar a missão, ou o lado missionário, ele vivia missão. O que que é viver missão? Ele pregava nos quatro cantos onde ele estava. Ele pregou para os dois guardas pretorianos que estavam dentro da casa, ali em Roma, na primeira prisão dele, quando ele escreve Filemão, Colossos, em Efésios e para Filipenses. Ele escreve esses quatro epístolas, ele estava lá durante a guarda pretoriana. Por isso que uhum. Efésios 6, ele vai dizer. Aí, quando eu falo de Paulo, eu fico empolgado, desculpa aí. Efésios É, sua 6. cara. Eu amo Paulo, não sei por quê, eu acredito que é um elo mesmo. E Efésios 6 ele fala o capacete da salvação, ele fala da armadura da fé, o escudo da fé, lembra Tá disso? tornando a mensagem clara, né? Mas, ó, você tá falando descrevendo Paulo dessa forma aí, o que tá gerando na minha cabeça é uma É imagem, mais tipo dúvida. assim. Não, mas é como, ó, falando assim, eu vou dizer do lado de quem tá ouvindo. Acho que pode formar essa imagem, esse estereótipo do Paulo, então, já que você falou assim, ele não batia muito na igreja, mas É, motivava-os. Então, se é. era o intuito de motivação, então essa era a entonação dele escrevendo para Coríntios, por exemplo, porque Coríntios era um negócio meio complicado, né? A gente sabe que Coríntios deu um pouco de trabalho aí, e que em alguns momentos da carta, Paulo é Ô Gabi, ele, bem a assim, igreja mas de... então significa que ele não era duro por ser, como se ele tivesse indignado com a igreja, mas que aquela exortação tinha por detrás sei lá, um zelo, um amor, um intuito de motivá-los. É isso que você está falando? Me ajuda Ó, aí. ó, ó, se você ler a primeira carta de Coríntios e a Hum, segunda, você vê o teor muito grande. A primeira carta ele escreve, e quando Epafrodito não, Tito traz a carta, hum, primeiro, chamou Paulo de tirano, chamou Paulo que era um péssimo líder, falou que não era apóstolo como os outros apóstolos que curavam, criticou o jeito dele em tudo, era um péssimo. Ele foi expulso da igreja de Corinto, já começa daí. Ah, eu ouvindo isso, imagine eu e você, igreja, você uhum. ouvindo isso, o que que você faz? Você escreve outra carta? Você pode até escrever, mas você vai escrever. Você quer tudo isso? Eu não aguento mais. Apóstolo Paulo, sabe o que ele escreve na segunda carta? Ele fala Ele é, assim: ele é mais amoroso na segunda carta do que na primeira. exatamente, Gabs. É, muito bem. Tá vendo? Muito bom. Todo dizendo, é só pegar os textos lá que você vai ver. Olha, vocês são como as cartas de Cristo, 2 Coríntios capítulo 3. Olha, vocês podem andar perplexos, mas não destruídos. É segunda carta, Coríntios capítulo 4. Ele vai dizendo sobre toda a ideia de que Jesus é com eles. Você percebe? Então era um pastor nato, né, um líder nato, um teólogo nato. Assim, o homem era O diferente. discipulador. O Ah, homem era maravilha, nosso diferente. bate-papo. Queria que a gente tivesse bastante tempo. Eu acho que dessas conversas aqui devia nascer um podcast futuramente da Academia do Discípulo,
Nem que converse Ô, assim na Glória. internet, né? Pra gente só conversar sobre assuntos legais. E é Sim, isso. você seria uma boa. Não sei nem se é o nome âncora, né? É outro nome, É, né? é. Host, né? Host, sei lá como é que fala. Mas é Olha isso. aí. Muito obrigada, Pastor Bima, pela sua participação mais uma vez. Amém. Você é um parceiro nosso aqui da igreja, principalmente da Amo gente na todos. academia. E até a próxima, porque não vai ser o único vídeo, não. A gente está gostando desse formato aqui. É a semi-EAD. Fica Obrigado, na Gabi. paz. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.